Boa tarde. Professor? Por que professor? Que porque isso? na verdade, toda vez que eu venho aqui, eu sempre aprendo uma coisa a mais com você, né? Que isso. Nós é que aprendemos contigo, todas as vezes que você vem aqui e sempre nos brinda com grandes coisas. É importante ouvi-la. Até porque as ouvintes também já acostumaram com a sua presença aqui no Show da Cultura. Poxa, trazendo coisa boa, hein? É gostoso isso, né? É muito bom. E hoje o tema é qual? Bom, é aquela situação em que como é que fica a tarefa de educar após o divórcio? Talvez algumas pessoas passaram ou estejam passando por isso, né, Eli? Pois é. Aliás, é uma reclamação que, por exemplo, o que acontece? Muitas vezes a mãe ela divorcia e o adolescente às vezes não aceita esse divórcio, ele é muito chegado com o pai e geralmente os filhos acabam ficando com a mãe. A maioria das vezes, né? Não é uma regra, mas é a maioria das vezes. E acaba sentindo a falta do pai. E aí? Bom, antes de responder essa pergunta, boa tarde a todos os queridos ouvintes, boa tarde a Normânia, que está aqui com a gente no set. Toda elegante. Nossa, ela tá alta. Você viu, produção aí, gatésima. Você viu? E eu vou começar agora, inclusive eu vou ter que conversar com os meus amigos aqui, eu até vou falar com o Júlio Afonso. O Júlio, nós temos que achar aqui agora um segurança, para quando tiver o programa, porque só o colar aqui, entendeu? Tem que ter segurança na porta aqui agora, porque só o colar aqui já dá para... Entendeu? Eu tô brincando com a Rosane Delgado, que ela tá com o colar todo bonito. Eu tô falando com o colar dela. Vê, né? Fala isso aí daqui, porque a hora que você sair aqui, o cara fala, passa o colar aí. Pois é, para contrastar com essa minha cara de adolescente, né? Para ver se fica mais séria. De assim, adolescente? De novinha, né? De estudante. Então tem que botar uma coisa assim para dar um contraste, né? Pra dar um ar mais de... Tá certo. Mas e aí, como é que nós vamos poder responder? Bom, antes de você começar a responder, deixa eu deixar o WhatsApp da Rádio Cultura, 9827-8200, à sua inteira disposição. Você, minha amiga, ou você, meu amigo, você que está acompanhando agora o Show da Cultura, você está passando por esse problema agora, em casa? Ou seja, você se separou e, de repente, o filho está na adolescência ou a filha está na adolescência, não está conseguindo contornar isso, está perdendo um pouco a mão, está com medo, de repente, o que pode vir, está sem jeito, está um pouco rebelde. Como é que está essa situação? Se você quiser participar pelo telefone, o 3026-8020, você pode ligar, não precisa se identificar. Né? Porque muitas vezes falam, não, eu não vou colocar meu nome, vou expor meu nome. Pode entrar e falar, olha, eu moro no bairro tal, não precisa se identificar. Mas é bom você contar a sua experiência, até porque, como a Roseli está aqui, ela pode ajudar e através dessa sua experiência, pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema. E para você que pode também e quiser participar, no WhatsApp, você pode mandar sua mensagem, a gente está passando para a Roseli Delgado. Então, quando duas pessoas elas resolvem se casar, a proposta é se casar para ficar juntos, para viver uma vida e tudo mais. Ninguém casa... Amor eterno. Isso, ninguém casa pensando em separar, né? Aliás, para se ter uma ideia, muita gente não sabe, mas sabe por que daquela aliança? Não. A aliança não tem fim. A aliança não tem fim. Então, quando você casa, que você coloca a aliança na mão esquerda, você está tendo um amor eterno. Então, a aliança não tem fim, ela é contínua. Por isso que se coloca a aliança, por isso tem essa aliança no casamento. Então, isso aos olhos da igreja, que um casamento é a duração eterna. Bom, então, aí o que acontece? Só que, às vezes, o casal, digamos assim, aquelas duas pessoas... elas, dentro da condição do casamento, elas se dão conta que não deu certo, não está dando certo, e que seria o melhor para elas a questão da separação conjugal, né? Porém, daquele relacionamento já foram gerados filhos, né? Então, essa condição, ou esse novo status de ex-marido ou ex-mulher, a gente sabe que existe, né? Muito. Porém, a condição de ex-filho, ex-pai, ex-mãe, não. Então, a gente entende que esse vínculo parental, ele é para sempre, ele é definitivo. E é a partir daí que a gente vai entender assim, o quanto é que é séria essa condição, essa responsabilidade, ou esse compromisso, vamos dizer assim, com a questão da maternidade e da paternidade. Então, no momento que
eu vou tentar me referir à parentalidade em função dos diversos modelos de família, tá? Que a parentalidade, eu estou me referindo à condição do papel de pai e de mãe, tá? Correto, correto. Ela vai implicar o quê? Vai implicar em responsabilidades essenciais para com esse filho. E com a condição da separação conjugal, vai haver a necessidade de remodelar aquela família, vai precisar se remodelar e adaptar a esse novo contexto, né, Eli? Então, essa que é a grande questão. E a partir daí surgem algumas dúvidas do próprio casal, né? Ou, né, entre os ex-cônjuges, que seria, como é que eu vou garantir a satisfação das necessidades dos meus filhos ou do meu filho? Como é que eu vou agora, a partir desse momento, orientar e instruí-lo? Como é que eu vou exercer a minha autoridade sobre ele? Como é que eu vou fazer agora, como é que vão ser minhas trocas afetivas? Como é que eu vou partilhar a experiência se eu não moro mais com os meus filhos? Então, são dúvidas que elas podem vir a surgir. Isso é natural, porque todo o contexto está mudando, está se buscando uma nova adaptação, né? Até porque nem toda separação ela é amigável no sentido de que os dois possam continuar sendo amigos, mesmo separados, para poder compartilhar a educação dos filhos. Muitas vezes, quem fica com o filho, fica com a responsabilidade maior. Geralmente, o outro ele participa no que diz respeito a parte financeira, a visitas, mas não está vivendo o dia a dia, o cotidiano, né? É possível, com certeza. Então, para isso, a gente começa a entender o seguinte, que essa reformulação, para depois a gente pensar nessa condição, se há conflito ou não, que com certeza ela vai fazer uma diferença significativa no resultado posterior, né? A gente vai entender que essa reformulação vai ser do quê? De hábitos, vai ser de rotina e muitas vezes até de padrão econômico. Porque, às vezes, como você mesmo falou, quem talvez ganha mais dinheiro num contexto X é o homem, então ele mantém aquele poder aquisitivo dele, a mulher não. Esse é um exemplo qualquer, né? Certo. E, então, a gente vai entender que quando no momento que os filhos estiverem com o pai, eles vão ter, digamos, acesso a determinadas coisas, lazeres, passeios, que de repente com a mãe, naquele momento de vida dela, né, eles não vão poder ter. Mas isso em si, essa questão do padrão econômico, não é uma coisa tão ruim, essa diferença, é mais uma questão de administrar. Porque é bom os filhos também terem essa noção de economia, de que não dá para ficar só gastando, tem que entender como é que lida com dinheiro. Então, isso, dependendo de como é conduzido, até não é negativo, é positivo haver essas diferenças, né? Você acha que, por exemplo, a melhor maneira de se contornar esses problemas todos é chamar o adolescente ou é chamar o filho? Mas aí, por exemplo, isso nós estamos falando quando se tem filhos adolescentes. Mas muitas vezes tem filhos que ainda são crianças, que não entendem porquê da separação, mas sentem a falta. Claro. Agora, por exemplo, então vamos colocar primeiro no âmbito do adolescente. Você acha que é preferível, então, abrir o jogo, sentar, conversar? Olha, estamos separados, a partir de agora é só eu e você, ou o pai vai vir aqui, né, para te ver, vai te buscar e tal, mas no cotidiano sou eu e tal. Você acha que esse diálogo aberto com o adolescente é a melhor maneira? O que você acha? Qual é a ideia que você dá, por exemplo, para o ouvinte da Rádio Cultura agora? Não, com certeza. Conforme a idade, você vai dosando o tipo de informação. Quanto mais velho for esse filho, é mais fácil de trazer a resolução da situação e não o conflito. Tanto que uma das questões, assim, da maior, ou talvez assim, a dificuldade maior que um casal encontra no momento de um divórcio é conseguir fazer a diferenciação entre a condição do papel deles de marido e esposa e a condição deles de pai e mãe. Como é que você vai administrar? Porque, na verdade, se a gente for considerar que eles estão se propondo a manter um relacionamento cooperativo, dentro de um padrão cooperativo, para que minimize o máximo possível as consequências daquela separação, eles vão precisar, na verdade, administrar apenas entre eles aquele conflito.
Porque certamente, se surgiu uma separação, algum conflito houve, né? Então, administrar, na verdade, a dosagem do conflito, ela é fundamental. A gente pode entender isso como até uma dimensão. Então, se o conflito ele é muito grande, a proporção do resultado em relação àquele contexto familiar, ele vai ser muito mais destrutivo. Se for menor, aí já vai ser mais fácil de administrar. E na média também, aí vai depender de outros fatores, né? Então tá. Porque, por exemplo, nós estamos colocando aqui na questão do divórcio ou da separação amigável, mas tem muitas separações que não são amigáveis, né? Tem separações que são traumáticas, com brigas, com polícia envolvida no meio, com tentativa de agressão ou até agressão, e tem todo um trauma para o lado da criança, para o lado do adolescente. Tem toda uma dificuldade, por exemplo, da mulher em seguir em frente, até porque às vezes o marido é ciumento e não aceita a separação e começa a perseguir. Tem toda essa questão. Quando se coloca uma separação, nem todas as vezes os dois sentam e olha, vamos separar, não está dando certo e tal, de comum acordo. Nem toda separação é assim, né? Muitas delas, aliás, a maioria delas, e a gente acompanha isso todos os dias, elas são muito traumáticas, né? Claro. Tanto que a gente pode pensar assim, indicadores. Quais seriam os indicadores de que aquele divórcio ele vai dar certo, assim, o pós-divórcio, em termos das coisas serem administradas na medida possível, ou ele não será, digamos assim, exitoso. Os indicadores que vai nos sinalizar e sugerir que aquele divórcio ele não vai ser exitoso, quando existe, na verdade, por exemplo, um recasamento em que seja o homem ou a mulher, casou novamente, né? E acabou se afastando dos filhos. Então, isso é um motivo complicado de conflito. Um outro indicador que a gente pode colocar é a intensidade emocional em relação ao ex-cônjuge. Então, um deles está num processo intenso de emoção, de conflito, como você mesmo falou, de não aceitação da situação. E a pessoa acaba gerando uma série de outras situações que, ao invés de favorecer, elas começam a dificultar, né? Ao invés de facilitar, se a outra pessoa quer ir, deixa ir. Não adianta querer forçar. Ninguém é dono de ninguém, gente. Ninguém é dono de ninguém. Não adianta forçar a barra. Não dá para você exigir que a pessoa te ame. Não. Não tem como você exigir isso. Mandar no coração dos outros não tem como. E não adianta. É algo que as pessoas têm que compreender, que ninguém é dono de ninguém. Infelizmente, você casou, mas você não pode mandar no sentimento. De repente, o sentimento acabou, né? De repente, o amor acabou, o respeito acabou. Também, né? Ou nunca existiu, tinha aquele companheirismo, mas não é. E tem muitos casamentos que acabam porque os dois acabam se tornando amigos. Deixam de ser realmente marido e mulher. Tornam-se amigos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para um pequeno intervalo comercial, 16 horas e 17 minutos, eu tenho que fazer um intervalo comercial. Mais uma vez, eu deixo o telefone da Rádio Cultura, o 3026-8020, liberado para você ligar, não precisa se identificar, se você quiser contar, se você está passando por esse mesmo problema, ou também pelo WhatsApp da Rádio Cultura, 9827-8200, tá certo? 16 horas e 17 minutos, eu volto já. Show da Cultura! Show da Cultura! 16 horas e 22 minutos, estamos aqui com a Rosiane Delgado, que está no quadro Momento Família. E olha, a Rosiane tem aqui, olha, boa tarde, Eli. Gostaria de perguntar à doutora por que, na maioria das separações, os pais abandonam afetivamente os filhos. Como educadora, estamos educando mal ou os nossos filhos que se tornaram pai e não cumprem com suas obrigações de pai? O que está acontecendo com os homens como educadores? A ouvinte mandou aqui o WhatsApp, não mandou o seu nome, né? Mas ela mandou aqui o WhatsApp perguntando a você. Boa tarde, ouvinte. Obrigada pela sua pergunta. Sua pergunta é muito importante, porque ela vai trazer também uma outra perspectiva dentro desse assunto. Bom, a gente pode entender o seguinte, que até mais ou menos na década de 70, a tarefa de educar, de orientar, de direcionar os filhos estava praticamente destinada quase que exclusivamente à mulher, dentro do papel da mulher. É a Zulmira. Ok, Zulmira. Então vamos lá. A partir daí, a gente vem vivenciando e vem observando mudanças
né, dentro da nossa sociedade, que vai interferindo também dentro do contexto familiar. Então, a mulher vai se inserindo cada vez mais no mercado de trabalho, ela vai dividindo as tarefas dela domésticas com as tarefas de trabalho profissional, e isso vai exigindo também que esse contexto familiar, ou essa dinâmica familiar, ela possa também modificar. Nisso, os homens, o papel dos homens na condição da sua paternidade, ela precisa ser cada vez mais ativa, mais presente. Porém, se a gente for entender que os modelos de família, a maior parte deles ainda são tradicionais, em que a sobrecarga da educação dos filhos, ela tende a estar mais direcionada à mulher, então a gente entende que, na maioria das vezes, os homens, quando eles casam, eles estão muito conectados e ligados à condição da mulher. Quando eles se separam, dependendo como é que foi a educação dessa pessoa, como é que é o temperamento desse homem, a tendência dele é também afastar dos filhos, com certeza. E por isso que a gente vê tão comum. Então, normalmente, essa condição da paternidade, ela está muito associada à condição do contexto familiar para o homem. Para a mulher, a ligação com o filho já é um pouco diferente, né? Até a forma de como é que foi gerado, como é que essa criança veio, então o nível de proximidade com a mãe, no geral, é muito maior. Então, a gente pode entender que, na verdade, não tem uma explicação pontual para isso, mas tem uma série de variáveis que a gente pode entender que esse contexto ele existe. Porém, ele tende a estar mudando, tanto que a gente vê muitos casais já assumindo, estamos grávidos, usando essa expressão. Pois é verdade. Para assumir toda aquela condição da paternidade. A gente vê casos também de homens assumindo esse papel da guarda dos filhos e não a mulher. Então, essas situações, elas estão mudando. Porém, eu concordo com você, a maioria ainda está muito associada. E você vê que essa coisa é tão séria. No meu caso, dentro da minha família, existem situações como essa, em que houve uma separação, né, o contexto de um parente próximo, em que ele, depois da separação, chegou até a mudar de cidade, em função da questão de trabalho, é claro, mas aí você entende que houve, né, um certo afastamento em relação ao filho, que eu acho que também não é o ideal. Eu acho que precisa estar junto com o filho até sentir que realmente ele já está com mais autonomia, né, para poder seguir sozinho. Agora tem um detalhe, agora eu vou ter que dar uma pegada no pé também dos homens, né? Vou ter que pegar um pouquinho no pé dos homens. Bom, eu estou com 20 anos de casado. Agora nós homens, nós temos um problema muito sério. O homem ele trabalha o dia todo, concordo, tá? Mas isso também hoje é papel da mulher. Aí o homem chega em casa, ele quer somente, ele toma um banho, ele quer pegar a cervejinha dele, sentar na frente da televisão e ficar assistindo o jogo, ficar assistindo um filme. Ele não participa, ele não vê, não sabe de repente como é que está a escola do filho, ele não quer saber como é que está, se o filho está, se a filha ou o filho está namorando, entendeu? Eu acho que está faltando mais participação nossa como homem dentro de casa na criação dos filhos. Não pode deixar só para a mulher. É a mesma coisa também da família querer que a escola eduque seu filho. Não tem, isso não é papel da escola. A escola é para ensinar e não para educar. Educar cabe a mim, cabe a minha esposa educar meus filhos. Agora, os homens também têm essa parcela também, né, amigo? O homem também tem que começar a participar mais, não é deixar só nas mãos da mulher. Eu não sei se as mulheres concordam ou não, se tem homem aí que de repente quer participar e faz exatamente ao contrário daquilo que eu estou falando, mas o que eu percebo é que a maioria das vezes o homem não participa tanto quanto a mulher, deixa mais na mão da mulher, e aí depois ele cobra, né? É verdade. E isso muitas vezes é até motivo de conflito, porque a mulher vê claro esse tipo de situação, vê que o filho está sofrendo e ela, às vezes, não encontra a maneira mais adequada para tentar contornar a situação, né? Ela entra num processo de nervosismo grande que pode meter os pés pelas mãos de não saber conduzir a situação em função desse afastamento, né? Então isso realmente pode acontecer e é muito sério, né? Agora me diga uma coisa, existe aquela questão também do casal que está se separando e um não está aceitando a separação, não entende que o outro quer, aí ele, não, mas a gente está tentando e, sabe, não percebeu ainda que já acabou o casamento, mas não aceita, e isso também vai para cima dos filhos? Com certeza, isso reflete. Então, a gente pode entender, assim, casos em que existem até grupos de terapêuticos, aqui em Foz não, tá? Mas em outras cidades que se chamam Mulheres que Amam Demais, ou então a gente pode até colocar homens também que amam demais. Então, às vezes a pessoa, nós sabemos que pelo menos uma vez na vida a gente chega a ter uma paixão, assim, avassaladora, que
por mais que a pessoa sinalize, verbalize que não quer, que já está em outra, a pessoa continua com aquela fixação Pois é. no outro, né? E tem dificuldade de elaborar e de ouvir, né, o que está sendo dito. Porque... Parece que fica cega, né? Isso, porque envolve a paixão também. Por isso que a paixão não é algo positivo, porque a pessoa ela perde a capacidade de raciocinar, ela fica muito fragilizada, né? E então a gente, assim, então eu cheguei a atender casos em que o marido pediu a separação, porém o pessoal, é um casal que eles vieram para Foz, ela largou tudo lá em termos de estabilidade, veio com ele para cá, né, porque ele foi transferido, e as coisas estavam tudo ótimo lá, mas quando eu ia para cá as coisas não deram muito certo, então eles não conseguiram se entender. E ele chegou a verbalizar, olha, realmente eu quero me separar e tudo mais. E ela, no processo de terapia, resolveu, não, então tá, vou dar a separação. Porém, tem aí eles tiveram aqueles momentos de flashback da situação deles. E ele chegou a verbalizar, agora eu quero a assinatura do divórcio. E eu já estou até conversando com outra pessoa, então para quê, né? A pessoa entrou em parafuso. Não, mas a gente tem que tentar. Perdi de vez. Não, você vê que a pessoa não escutou, né? Ela, não, a gente tem que tentar, muitos casais estão tentando. Não, mas espera aí. Calma, eu já tô com outra. O cara já está dizendo que ele quer assinar o divórcio, que já está vendo outras possibilidades, então não cabe essa coisa da reconciliação nesse caso, né? Não vou nem entrar na questão que isso é mais para mulher e mais para homem, para não generalizar ou então para não tomar tendência. Isso aí acontece com o ser humano. Isso é verdade. Então você vê que assim, a pessoa chegou num momento, assim, num estado emocional assim, crítico, né? E que se essa relação tinha filhos, a tendência é ter uma relação de muito conflito, porque esse na verdade é um exemplo que se encaixa quando a gente falou como indicadores de intensidade emocional em relação ao ex-cônjuge. A pessoa tem a dificuldade de abrir mão, né? Dentro dos indicadores que a gente pode colocar também, né, que não favorece assim uma separação, um divórcio que seja exitoso, quanto às divergências nesse momento de pré-divórcio em relação à educação dos filhos. Então já existe um conflito ali de como educar. Quais são os valores que nós vamos fazer? Às vezes não tem essa coisa de negociação, cada um quer impor um tipo de valor, isso é um outro tipo de questão que gera problema, ou tende a ter problema, né? Olha, Rosine, se a gente for abrir aqui, para as pessoas poderem falar dos problemas emocionais e problemas de casamento, de relacionamento, nós vamos ter aqui um monte de gente participando, porque o que a gente percebe que as pessoas hoje estão insatisfeitas com as suas relações, é uma grandeza, né? Eu acho que você deve ter isso quase que diariamente no seu consultório, isso, né? Sim, não é uma coisa fácil, até porque também muitas pessoas estão numa condição de uma relação de dependência afetiva, a gente percebe que existe muito isso hoje, né? Eu não sei afirmar o quanto que existia antes, mas hoje na literatura a gente acha mais informação sobre isso, né? A questão da dependência, o quanto que o outro se sente dependente afetivamente, né? Pois é. Não se consegue se imaginar vivendo sozinho por algum momento, né? Então isso causa muito sofrimento. Olha, eu vou até pedir para você, para a gente continuar esse tema também na próxima quinta-feira. Tá bom. Porque eu até já tive alguma questão aqui, eu sei que eu tenho ouvintes que têm o seu questionamento, muitas vezes tem até algum receio de participar, mas nós vamos estar trazendo ouvintes aqui para participar junto contigo na próxima quinta-feira, para poder falar um pouco também desse problema, de mães que conseguiram vencer a separação, criaram os filhos e os filhos estão aí hoje, foram vencedoras. Outras que tiveram dificuldades, os filhos acabaram se perdendo aí e ela não conseguiu segurar. Nós temos, infelizmente, pessoas que acontecem isso aí, que é o caso que a Rosine Delgado está trazendo aqui para a gente aqui. Então, nós vamos segurar esse tema aqui, não vamos encerrar esse tema hoje não. Tudo bem. Vamos segurar para quinta-feira para nós trazermos aqui, porque eu vou dizer para você no seu consultório tem muitas vezes mães, muitas vezes mulheres, eu não sei se homens também te procuram, mas a maioria eu sei que são as mulheres que te procuram com esse mesmo tipo de problema. E eu enfrento esse tipo de problema todos os dias na sexta subdivisão policial, quando a gente vai fazer matéria e que tem Lei Maria da Penha.
Entendi. A agressão, uma mulher e tal. E eu vou trazer algumas dessas mulheres para falar no programa aqui na próxima quinta-feira, como testemunha daquilo que está acontecendo. Dá para a gente dar uma largada nesse tema para quinta-feira que vem ou não? Dá sim. Eu tenho muitas casuísticas, né? Muitos estudos de caso, muitas histórias, né, verídicas, né, sem a gente falar os nomes das pessoas. Não, né? claro, com certeza. Sem expor família, sem expor nome. Quando eu falo para as pessoas participarem, não precisa expor o seu nome, não. Se você tem um exemplo, não precisa expor o seu nome. O importante é você colocar o seu exemplo, porque através dele você pode ajudar outras pessoas. Não, com certeza. E eu tenho exemplo dos dois lados, tanto de separação, em que ela foi recheada de condições conflitantes, e outras também de bons exemplos de situações que envolveram uma condição mais cooperativa entre aquele casal, aqueles cônjuges, né? Perfeito. Olha, 16h34, então nós não vamos passar a régua nesse tema aqui hoje. Nós vamos deixar esse tema em aberto, porque quinta-feira, no Momento Família, a Rosane Delgado vai continuar com esse tema e vai trazer mais. E eu vou trazer as ouvintes para poder falar, e você vai ter ouvintes participando com você para você poder... Te prepara, porque vem coisa aí, porque eu já pensei aqui, vai ter coisa boa para você. Então tá bom. Combinado? Combinado. Então tá certo. Antes dela se despedir, 16h34, Zezé de Camargo e Luciano, essa música fala um pouco desse tema aqui, ó. Presta atenção.